Pro Clube do Livro de Passárgada, nós lemos A Rainha Vermelha. Eu tô atrasada, mas faz parte. Outros comentários sobre este e outros livros que nós lemos estarão linkados aqui embaixo, os que eu encontrei, e podem também ser encontrados através da hashtag PassaGuardiando. A Rainha Vermelha é aquele livro em que há uma mocinha. Essa mocinha, a Mari no caso, essa mocinha é parte de um universo em que as pessoas são divididas por algum motivo. Eu achei bem interessante que a autora manteve isso simples. Então, a parte da construção da sociedade foi bem feita. Eu achei bem feitinha, bem amarrada. Existem os vermelhos, que têm pele vermelha, bochechinhas coradas e não têm poderes e são pobres. E tem os prateados, de sangue prateado, pele pálida e poderes e são os privilegiados. A Mari é uma vermelha e no início do livro ela só quer não ser levada para a guerra. Existe uma guerra, o reino está em guerra com outros reinos que a gente não consegue entender direito onde eles estão no mapa, pelo menos eu tive uma dificuldade em entender onde estava o quê, lendo só pela descrição. Então, coisas acontecem com ela até o ponto em que ela descobre que ela é uma vermelha com poderes e ela não deveria ter poder nenhum por ser vermelha. Ela agora tá numa vida completamente diferente, ela tá presa no palácio, ela precisa fingir que é uma prateada, ela tá com medo pela vida dela. Existem pessoas que ela não sabe se ela pode confiar ou não. E o ponto em que você lê, enquanto você está lendo ela como uma sobrevivente, é interessante, porque ela não gosta de ninguém, ela não é apegada a ninguém, ela não é apegada à família, ela não se apega muito às pessoas que ela encontra no palácio. E você tem essa capacidade de percepção porque é tudo em primeira pessoa, como geralmente distopias são. Até por facilidade, né? Não vamos estragar a vida da autora querendo que ela faça uma descrição política rebuscada que uma terceira pessoa pediria. Mas o problema da Mari é que às vezes ela tem sentimentos que ela não construiu antes, e esse é o problema da história toda. As personagens têm conexões muito fracas umas com as outras e motivos muito fracos uns para os outros. A Mari não se importa com a família, não se importa com as pessoas que ela vê no palácio, como eu disse. Mas de repente ela descobre uma saudade que você não sabe de onde veio, de ver os pais. Você descobre uma saudade, um amor que você não sabe de onde veio por um cara. E aí ela descobre que ela gostava na verdade do outro ou que ela gostava do primeiro. E o tempo todo ela não demonstra, enquanto narra em primeira pessoa, nada disso. Eu achei isso um sério problema do livro. Eu me importo muito com personagens. Eu acho que muito do que a gente acha da Mari e das outras pessoas, na verdade, acabam sendo impressões que a gente tem de outros YA, de outras distopias que a gente acaba puxando pra cá. A gente sabe, porque por ler muito, a gente entende o que aquele tropo quer dizer. A gente entende o que a escolhida sobrevivente do YA quer dizer. Então a gente já encaixa todo aquele significado do que ela é. Nós quando lemos entendemos o que o triângulo amoroso é, o que cada um vai ser numa parte ou em outra. Então já colocamos a gente já completa para a autora todos os elementos que ela deveria ter escrito e não escreveu. Isso é bem ruim. A leitura do livro em si é bem tranquila, bem fluida. Eu não senti nenhum problema, por exemplo, com as falas, igual eu sinto em Kiss of Deception, em que as falas são muito certinhas, muito padronizadas, muito... Todo mundo fala igual e todo mundo tem o mesmo, sabe? E todo mundo fala de um jeito em que ninguém fala. As pessoas se expressam de uma forma que você não acreditaria ser real. Esse eu não senti isso. Eu li bem rápido. Há coisas que a autora pode melhorar. Esse é um tipo de coisa. Essa conexão entre as personagens
Pode ser que a autora melhore isso nos livros, nos outros livros. Tem 5, vai lançar o final, o agora. Pode ser que ela melhore isso nos próximos livros, porque os papéis já estão mais delineados, então ela pode trabalhar melhor essas conexões. Tem alguns mistérios que precisam ser desvendados até o final, que talvez instiguem muitas pessoas a ler todos os 5 livros. Se eu for ler agora, talvez eu leia só o final, só para tirar todas as dúvidas finais, só para ver como acabou, ou eu pego spoiler, porque eu não ligo de spoiler. Mas não é um livro que eu particularmente tenha gostado, mas é um livro que muita gente gosta, e eu acho que essas pequenos mistérios sejam muito interessantes. Eu também tô ficando meio velha para o YA, eu acho. Acaba que os livros que têm chegado para que eu leia, eles são muito... Eles são exatamente o que eu... Eles têm pouco de coisas que me surpreendam. Eu tenho tido mais surpresas positivas em outros gêneros. Mas é legal sim, vale a pena ler, até porque ele tá famoso agora, então é bom ter uma opinião. Então, como ele é super rapidinho de ler, super tranquilo, não vai atrapalhar em nada. Na história também tem uma revolução... na história também tem uma revolução em paralelo. E essa revolução tem um papel muito importante nas coisas que vão acontecer. Só que a general é uma idiota. Isso também é um mistério que eu quero entender. Porque ela é tão burra e ela comanda um grupo revolucionário. São mistérios pro futuro. Leiam um livro e me contem os spoilers depois e digam se gostam ou não. É isso.